Olá pessoal, vamos iniciar agora os nossos estudos dos crimes contra a saúde pública. Estamos bem num tempo bom para isso, né? E vamos iniciar aqui no artigo 267 do Código Penal, que trata da epidemia. Então diz lá, causar epidemia mediante a propagação de germes patogênicos. Bom, a gente já tem um crime aqui de forma vinculada, né, porque ele próprio já diz como é que o crime se desenvolve, o meio pelo qual a gente pode estabelecer esse fato como criminoso, né? E veja a pena em reclusão de 10 a 15 anos. É evidente, né? Porque você faz a propagação de uma epidemia, né? Ou caos que vai transformar isso. Então, primeiro lá, causar, né? Dar origem, né? Produzir, iniciar, né? Propagar, né? Porque depois ele fala mediante a propagação. O que é a propagação, né? É a disseminação, é você espalhar, né, aquela doença, aqueles germes patogênicos, né, para uma determinada região, né? Porque a gente precisa também é, conceituar o que é epidemia, né? E a gente vai buscar isso lá na biologia, na medicina, né? E eles dizem que a epidemia é o contágio de uma doença infecciosa que atinge grande número de pessoas habitantes da mesma região ou da mesma localidade. Exemplo, varíola, febre amarela, peste, sarampo, tifo, Covid-19, né, que a gente tem agora também a Covid-19. E depois a gente precisa também do conceito do que são germes patogênicos. Daí a gente vai lá na biologia de novo, né? E eles dizem que germes patogênicos são aqueles micro-organismos capazes de produzir moléstias infecciosas, né? Que são os vírus, as bactérias. Esses seriam os germes patogênicos, né? Esse crime ele exige, né, um número razoável de casos sucessivos da enfermidade. Quer dizer, um pequeno número, né, não pode ser considerado uma epidemia, né? E também tem um outro detalhe, né? Se as medidas sanitárias de contenção elas forem prontamente adequadas, né, o crime fica na tentativa, a gente acaba não tendo o crime consumado. De qualquer forma, né, é uma pena razoável, né, mesmo no crime tentado. A gente tem no parágrafo primeiro aqui, se do fato resulta a morte, né? A gente está tratando aqui de um préter-dolo, né? A gente tem um dolo no antecedente e uma culpa no consequente. Né? Se do fato resulta a morte, a pena é aplicada em dobro, né? Se a gente parar para pensar, a mínima é 10, né? A mínima já vai para 20 anos, né? Se houver a morte, né? Muitos autores discutem aqui a proporcionalidade dessa pena, né? Se é proporcional isso, né? Não vamos esquecer, né, que a epidemia, né, ela atinge um grande número de pessoas, né, habitantes de uma mesma localidade, né. O parágrafo segundo ele traz a modalidade culposa. No caso de culpa, a pena de detenção de 1 a 2 anos ou, se resulta a morte, de 2 a 4 anos. O legislador foi mais complacente aí, né, pensando lá na negligência, imprudência ou imperícia que ocasiona esse tipo de crime. Nós estamos tratando aqui de uma norma penal em branco, porque nós precisamos que as autoridades sanitárias nos digam, né, se realmente aquela doença, né, ou aquela aquela se aquele caso é realmente de uma epidemia, né? Por exemplo, nesse caso agora da Covid, né? A gente segue quem? Né? A gente segue a Organização Mundial de Saúde e a gente segue o Ministério da Saúde, que eles vão nos trazer essa informação. Ó, realmente é uma epidemia, né? Por isso, por isso, por isso. Então, uma norma penal em branco que a gente precisa dessa informação sanitária, sem a qual a gente não tem condições de estabelecer, né, nenhuma regra ou estabelecer qualquer possibilidade de pena. Né? O artigo 268 ele fala da infração de medida sanitária preventiva. Essa também é muito interessante, né? Já deu muito pano para manga, né? Nesses momentos de pandemia que nós estamos passando. Antes de eu entrar até na questão
da infração de medida sanitária preventiva, a gente teve algumas discussões aí do 267 se a Covid se enquadrava na epidemia. Por quê? Porque o 267 fala em epidemia, nós estamos numa pandemia. Né? Quer dizer, uma coisa muito maior, porque ela deixou a epidemia, como nós vimos lá o conceito, né? Fala de uma determinada localidade e região. A pandemia é quando ela esparrama, né, por países até, né? Ela é muito maior, a pandemia. E eu sigo a linha, né, de alguns autores que disseram o seguinte, que a epidemia ela está dentro da pandemia, então não tem porquê a gente entender que no caso de Covid não se aplica o artigo 267, né, ou 268. Deve se aplicar também, né, porque a gente está num grau menor daquilo que a gente está num grau. A gente está penalizando uma coisa num grau menor e a gente está num grau maior. Né? A epidemia está dentro da pandemia, então deve-se também aplicar o mesmo dispositivo. Tá? Então, 268, ao falar da infração de medida sanitária preventiva, diz lá, ó, infringir determinação do poder público destinada a impedir introdução ou propagação de doença contagiosa. Bom, a Covid é uma doença contagiosa? É, né? Nós vimos que a Covid é o sarampo, é qual que eu falei, mas a peste é, a febre amarela é, a varíola é, o tifo é, são doenças infecciosas, né? E por isso devem, né, receber o tratamento diferenciado. O artigo 268, então, ele criminaliza, quando ele fala infringir, né, violar, transgredir, determinação do poder público, né? A gente já vê aí que é uma norma penal em branco, né, que não pode ser genérica, ela tem que ser específica. Qual a doença contagiosa? É a Covid. É a Covid, né? Destinada a impedir, né, obstruir, a tornar impraticável, né, a introdução, né, a entrada, o ingresso dessa doença, né? Ou propagação, né, ou proliferação, ou multiplicação de doença contagiosa. O que é doença contagiosa? Aquela enfermidade que se transmite de uma pessoa para outra por contato imediato ou imediato. É exatamente o que nós tivemos aqui da Covid, né? Essa propagação, seja pelo contato direto que a gente tem com as pessoas, ou indireto, né? Pelo ar que ela vem. Uma pessoa acaba transmitindo pela outra, né? Para outra, né? Pelo ar, né? Pela própria... pelo andar que a gente anda na rua, né, por onde a gente estiver, a gente pode ser contaminado, porque uma outra pessoa que tinha o vírus também acaba exalando isso pela boca, pelo nariz, pela pele, seja lá por onde for, né? Mas nós precisamos, né, que as autoridades sanitárias, né, o poder público nos diga isso, porque senão nós não saberemos. E aí nós tivemos, né, um grande problema na questão da Covid, na quarentena, uma discussão muito grande dizendo o seguinte, ó, não é possível que seja criminalizado porque foi um decreto do governador, um decreto do prefeito, né, e porque não há crime sem lei anterior que o defina, né, o princípio da legalidade impede isso, né, aí, caramba, isso é uma questão de interpretação, você tem que interpretar a norma. Né? Há a lei dizendo que há a lei, o artigo 268, né, que foi recepcionado pela Constituição Federal como lei complementar, né, para que seja utilizada, né, como norma penal sancionadora. Então o artigo 268 é a lei, só que ele remete, né, ele exige um complemento que venha do poder público, e não importa de que forma venha do poder público, se por um decreto, uma resolução, seja lá o que for, né, é aquele ato administrativo próprio daquele agente público, da agente político, que ele pode determinar. Então o decreto do prefeito, o decreto do governador, o decreto do presidente da República, que venha trazendo aqui informando, né, qual é essa doença, né, e as medidas que devem ser adotadas para que não haja propagação, né, para que não haja a introdução da doença no país ou em uma determinada região que o seja. Esse ato administrativo é o que complementa a norma penal em branco aqui, que ela é
ela pode ser tanto homogênea como heterogênea, mas no caso específico, ela é heterogênea, porque quando a gente fala do poder público, embora ele deixe em aberto, que pode ser por uma lei ou não, né, na maioria dos casos ela é heterogênea porque ela vem do poder executivo, né, e o Código Penal vem do legislativo. Então, uma norma penal em branco heterogênea, específica, trazendo quais são as determinações, trazendo quais são as doenças, bem específica, né? E acho que não dá para a gente discutir que nós não tivemos isso na Covid, né? Nós tivemos, né? O parágrafo único traz aqui uma figura qualificada. Ele fala: a pena aumentada de 1/3 se o agente é funcionário da saúde pública ou exerce a profissão de médico, farmacêutico, dentista ou enfermeiro. Ou seja, aquelas pessoas que têm a obrigação de impedir que a doença se propague, que ela se propague, né, que ela seja introduzida no nosso país, na nossa região. Essas pessoas que têm essa obrigação, se cometem o fato criminoso, com toda razão merecem uma reprimenda maior. Com toda razão. Ok? Um grande abraço, hein?